Guerrilheiros e guerrilheiras, que bom ter vocês por aqui. Vamos direto ao ponto? Mixagem vem de mistura. É disso que vamos falar aqui, como misturamos instrumentos, músicas, vozes e ruídos de forma a produzir um áudio agradável. Isso pode ser feito na pós-produção, que é o nosso foco aqui, mas deveria também ser pensado desde a captação, considerando os microfones que usamos, quais as características da nossa alocação e afins. Nós já falamos um pouco disso lá atrás na aula sobre captação. Seja lá, ou seja aqui na pós-produção, o nosso instrumento de trabalho é o mixer. Não é bem esse de cozinha não. Estou falando do que comumente nós chamamos de mesas de som, que podem ser de verdade e simples como essas daqui, ou virtuais como as que veremos dentro do DaVinci daqui a pouquinho. Para obter um áudio agradável, o primeiro fator a se observar é que cada elemento vai ter a sua intensidade, o seu volume. Então vejam, para cada linha dessa daqui, que representa uma entrada, tem um fader, assim como no Fairlight, que é esse botão aqui que vai do silêncio total até mais X decibéis. Para equilibrar então o meu áudio, eu sem dúvida vou buscar a melhor relação de volume entre todos os canais. E eu destacaria aqui o termo relação. Por quê? Porque não necessariamente eu quero que tudo esteja igualmente audível. Na maioria das vezes, eu vou estabelecer o volume de um canal em relação ao volume de outro. Por exemplo, no nosso vídeo, o fio condutor é dado pelo depoimento do proprietário. A trilha e os efeitos sonoros são secundários e devem sim ficar mais baixos. Dá uma olhada na diferença. Nós morávamos, eu e meu marido, em Manaus. Percebam aqui no DaVinci que a trilha da música tem menos volume do que a trilha do depoimento. Mas além do volume, outro fator muito importante a se considerar é a equalização, que é um pouco mais complicadinha, mas vai valer muito a pena você compreender. Vamos imaginar o seguinte: suponhamos que eu tenha um excelente gravador de áudio capaz de registrar todas as frequências que um ser humano pode escutar, ou seja, de 20 Hz a 20.000 Hz. Só que se eu gravo o som de uma guitarra, sei que ela não emite todo esse intervalo de frequências. Os sons de uma guitarra estão mais na região média e aguda. Já um contrabaixo, nós sabemos que emite sons mais graves, porém uma parte também das suas frequências são médias. Sabendo então que esses dois instrumentos emitem sons numa mesma região, pode ser que exista ali nas médias frequências uma sobra de informação. Ao reproduzirmos as duas gravações simultaneamente, escutaríamos aquelas frequências muito mais do que as outras, pois estariam se sobrepondo. Percebem que se eu tentasse resolver essa questão ajustando somente o volume, eu estaria sacrificando não só as frequências excessivas, mas todas as outras? É nessa hora que recorremos à equalização, um ajuste de volume que age em regiões específicas, com agressividade e abrangência que nós podemos modificar. Vamos dar uma olhada como isso acontece na prática? Primeiro, vamos nos familiarizar com o Fairlight, que é uma das páginas do DaVinci, e retomando, tem foco na edição de áudio. Fundamental saber que essas páginas estão interligadas, ou seja, o que eu estou vendo aqui são exatamente as trilhas de áudio que estavam na página de edição, e o que eu alterar aqui vai ser modificado lá também. A diferença é que aqui no Fairlight dispõe de mais espaço de tela e de ferramentas para trabalhar com edição de áudio. Vamos dar uma olhada no mixer. Assim como na minha mesa física, cada linha vertical representa um canal, uma trilha. E é composta por entrada, que vai ter serventia quando desejarmos gravar alguma coisa utilizando o DaVinci, não é o nosso caso. Ordem, que informa ao DaVinci em que sequência ele deve processar a parametrização que eu vou realizar, ou seja, se o áudio da minha trilha passa primeiro pelos efeitos aplicados aqui, depois pelo equalizador e por fim pelo meu compressor chamado de dinâmica, ou se essa ordem será diferente. Eu ainda vou explicar como é que isso pode afetar o nosso resultado final, ok? Na sequência temos os nossos efeitos, a dinâmica, nosso compressor,
equalizador, barramento, pan e fader. Calma que parece muita coisa, mas a gente vai olhar um a um, começando pelo equalizador. Só recordando o que nós já falamos anteriormente, o que nós desejamos aqui? Queremos alterar o volume, mas não de todas as frequências ao mesmo tempo, e sim algumas delas em específico. Ao abrir o equalizador, vemos que ele é dividido por bandas e temos 3 tipos delas. As bandas Low Cut e High Cut, as bandas Low Shelf e High Shelf e as bandas de tipo Picking. Vamos traduzir tudo isso para ver se a tradução nos ajuda a entender melhor como é que elas funcionam. Cut é cortar. High Cut é um corte nas altas. Low Cut é um corte nas baixas. Para que elas vão servir? Imagine, por exemplo, que você gravou uma voz humana e está escutando ruídos graves de fundo, provenientes, por exemplo, de uma rua movimentada perto da gravação. Sabendo que as vozes femininas são mais médias e agudas, você pode usar o low cut para fazer um corte nas baixas frequências, deixando audíveis somente aquelas que te interessam ouvir. Para interferências nas altas frequências, o raciocínio é o mesmo. Usamos essa banda para cortar algo do início ou do fim do espectro audível de frequências, deixando passar somente aquilo que nós desejamos. Shelf. Shelf, em tradução literal, é prateleira. Imagine que você não deseja cortar completamente as baixas, mas atenuar uma determinada região de maneira uniforme. Você estabelece uma prateleira, um patamar de redução de volume que você deseja aplicar em uma determinada região. Pode fazer isso tanto nas baixas quanto nas altas. Já a banda de tipo picking ou pico tem esse nome porque cria uma espécie de montanha de alterações nas regiões escolhidas. Consigo definir a frequência em que o centro do pico vai atuar, o ganho que desejo aplicar para mais ou para menos, e o fator Q, que se refere à agressividade dessa atenuação, como se fosse a inclinação desse pico. Esse fator Q também está presente no low e high shelf, agindo desse mesmo jeito. Uma vez escolhida a frequência a partir da qual a banda vai agir, com que força ela vai agir? De uma vez ou suavemente? Tendo entendido a maneira como agem essas bandas, vamos pôr a mão na massa e ver como fazer de fato uma equalização. Primeira coisa que eu recomendo é obter uma representação visual das ondas sonoras de uma trilha. Saca só, vamos clicar nesse símbolo de mais em efeitos, depois metering e frequency analyzer. Aperto o espaço para reproduzir o meu áudio e tenho uma expressão visual das frequências presentes no áudio que eu estou reproduzindo. Isso me ajuda muito a entender as características desse áudio e aplicar as correções que são mais apropriadas. Por exemplo, sou capaz de ver aqui que tem muita informação nesse áudio que não é voz humana, como as frequências abaixo de 100 Hz, por exemplo. Sei, portanto, que seria interessante aplicar um low cut para fazer um corte nessas frequências. Aí eu volto então ao meu equalizador e vou decidir o que fazer. Aqui, meus amigos, dica de ouro para vocês. Imaginem que o áudio de toda a gravação é uma pedra bruta e que dentro dela existe um diamante a ser descoberto. Como é que você faz isso? Você tira a sujeira, você elimina toda a terra e outras impurezas, obtendo o diamante. Tem como você criar mais diamante dentro de uma pedra? Não. Tem como pegar um áudio sem graves e fazer surgir graves ali? Não, não tem. Você pode fazer com que os graves que já existem tornem-se mais audíveis, atenuando o volume das demais frequências, mas não tem como você fazer surgir coisa nenhuma. Assim como uma imagem que estoura ou fica subexposta, é assim e pronto. Deu para entender o paralelo com o diamante? Eu vou retomar porque isso é importantíssimo no processo de equalização. Ao identificar algo que está sobrando, alguma impureza, você vai agir para atenuá-la ou para removê-la. Quer dizer que, então, no equalizador, nós vamos utilizar na maior parte do tempo bandas para baixo, que subtraem o volume daquilo que não é desejado. Na equalização,
você não vai conseguir converter um áudio naquilo que ele não é. Ah, Eloy, então quer dizer que essa parte superior não serve para nada? Serve, e muito. Aqui vai uma dica de ouro número 2. Como você pode ter certeza da frequência que incomoda e que você deve atenuar? Você escuta, por exemplo, uma voz bem nasal. Sabe que isso está ali nas médias frequências, mas qual das médias frequências? Qual delas incomoda mais? Aí, você pode usar a parte superior do seu equalizador. Seleciona uma banda de tipo pico, fator Q bem alto, porque você quer ser certeiro na frequência que está buscando, e ganho lá para cima. Isso mesmo, lá para cima. Você vai passear com esse pico em busca da frequência maldita. Quando você passar por ela, aquilo que antes estava desconfortável vai ficar insuportável. Isso quer dizer que você achou a frequência. Aí é só diminuir. E porque as ondas sonoras também têm os seus harmônicos, conceito lá da física que também é importante, você deve considerar atenuar também os seus múltiplos. Por exemplo, minha frequência indesejada é 250 Hz, então eu diminuo também alguns decibéis ali em 500 e 1000 Hz. O fator Q eu posso alterar depois, abrindo um pouco mais essa banda, se achar que existem frequências vizinhas que também precisam ser atenuadas. E para fechar essa aula, uma coisa que deixei para trás, mas que é muito importante, a ordem. Faz diferença a ordem com que o DaVinci aplica essa parametrização que nós fizemos aqui? Faz sim, e nós vamos ver como. O meu analisador de frequência é um efeito. E segundo a ordem que vemos aqui, é a primeira coisa pelo qual passa a minha trilha. O equalizador é a segunda. Se eu tiver os dois abertos aqui na minha tela então, e aplicar alguma equalização na trilha, o que vai acontecer com a expressão visual das minhas ondas sonoras? Nada. Não vai acontecer nada. O efeito, ele está sendo processado antes do equalizador. Então, ele vai continuar a expressar as ondas sonoras do mesmo jeito. Viu só a diferença que faz essa ordem? Quando falarmos sobre compressão na próxima aula, você vai ter mais um motivo para considerar alterar isso daqui. Bora lá? Te espero na próxima aula então.